Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Amém. Aleluia. Você tem sua Bíblia aí? Se você tiver sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20 em diante, nós vamos estudar agora, algumas coisas bem interessantes. Eu quero falar sobre os moveres dos dons na igreja. Quero ensinar um pouco de uma maneira bem prática os dons, mais especificamente os dons de revelação. Os dons que revelam algo. Eu quero trabalhar esses dons na igreja. Quero ensinar algumas coisas, eu acho que vai ser bem interessante. E se for possível, eu abro para pergunta no final, para a gente poder entender mais ainda, e nós vamos poder fluir também nos dons aqui hoje, de manhã, como nós fizemos ontem à noite. Aleluia, nós vamos poder fluir nos dons aqui. Glória a Deus. Vocês têm expectativa para isso? Amém. Expectativa para fluir com Deus? Nós podemos fluir. Sabe que o desejo de Deus é sempre fazer isso? Ele deseja se manifestar o tempo todo. Nós é que precisamos estar pronto. Nós precisamos ir com Ele. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos querer isso também, desejar isso. E eu desejo isso o tempo todo. Eu desejo e eu estou provocando isso o tempo todo. Então eu vou falar algumas coisas assim. Eu não vou ensinar cada dom especificamente o que eles fazem. O que eu vou fazer aqui? Eu quero ensinar sobre os dons de revelação e como usá-los na igreja, nos cultos públicos. Eu quero ensinar ele como usar e como não usar também. Porque eu percebo que muitas vezes esses dons, em algumas igrejas eles são negligenciados e em outras igrejas eles estão usando de maneira errada. E a igreja que está negligenciando, que não está deixando esses dons atuar, é porque percebeu que há um exagero. Eles perceberam que há um exagero, então o que eles fazem? Eles simplesmente estão banindo esses dons. E por outro lado, outras pessoas que não querem banir esses dons, o que eles estão fazendo? Está uma bagunça na igreja. E é disso que Paulo está falando na carta que eu vou ler agora para vocês e vocês vão perceber. Vamos ler a partir do versículo 20. Vamos lá, todos? Quem não tiver Bíblia, acompanhe com quem tem ou me escute aí com bastante atenção. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles. Agora veja, a partir do versículo 26. Que fazei, pois, irmãos? Alguém é irmão aqui? Todos nós, não é? Quando vos reunis, quando vocês estiverem reunidos, um tem salmo, outro doutrina, que seria ensinamento, que é o que eu estou fazendo agora. Este traz revelação, aquele outro, língua, e ainda outro, interpretação das línguas, claro, porque ele falou de línguas. Seja tudo feito para edificação. Então nós vemos aqui um conjunto de coisas. Quando vocês se reunir, irmãos, olha, um tem salmo, outro tem doutrina ou ensinamento, este traz revelação, aquele outro, língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete.
Eu vou explicar isso aqui para vocês não confundir, tá? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, isso sucessivamente, e os outros interpretem. Ele está falando aqui da língua para interpretação no culto público, não daquele momento que nós fizemos agora há pouco, de todo mundo falar em línguas. Ele não está falando disso, ok? Porque esse momento que a gente se reúne e alguém diz assim, vamos todo mundo orar em línguas, todo mundo pode. Mas nesse caso aqui, quando você reunir num culto para operações, ele está dizendo assim, que fala em línguas 2, ou quando muito ainda 3. E ainda tem que haver intérprete. Porque não adianta eu ficar aqui falando em línguas com vocês enquanto estou pregando e vocês não vão entender. E nem adianta um de vocês se levantar porque está cheio, que está espiritual, e se levantar no nosso meio e falar em línguas se nós não temos intérprete no nosso meio. Não adianta. Amém? Então ele diz aqui, ó, no caso de alguém falar em língua, pode acontecer. Mas tem que ser assim, 2 e no máximo 3. Mas tem que haver quem interprete. Ok? Vamos continuar aqui no versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Falando consigo mesmo e com Deus. Você pode estar orando em línguas baixinho enquanto eu estou pregando. Falando consigo mesmo e com Deus. Bem baixinho você pode fazer isso. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros, quem está lendo aí? E os outros, repete para mim, e os outros julguem. Julgar o quê? A profecia, né? Vou ler de novo. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então deixa eu entrar já mais diretamente aqui. Queridos, eu tenho ensinado a minha igreja já por anos, e sempre eu tenho que ensinar mais alguma coisa, e sempre chega gente nova, sempre está chegando gente, eu sempre estou ensinando eles a fluirmos no dom. Lá na minha igreja, eu sou o pastor lá, e eu não permito que nenhuma pessoa dê profecia para outra pessoa sem a gente saber. Lá eu não deixo fazer isso. E eu vou explicar para vocês por quê. Por exemplo, vamos imaginar que tem algumas coisas que eu não deixo lá, eu vou te falar, porque eu quero tornar o meu ensino prático e isso vai ajudar vocês. Nós temos líderes aqui da igreja que podem fazer essas coisas, eu não sei como eles fazem, mas podem fazer dessa forma também, que isso vai abençoar mais ainda o corpo de Cristo. Então, o que eu faço lá? Por exemplo, eu não deixo 2 pessoas lá paralelas dando profecia uma para a outra, eu não deixo. Outra coisa que eu não deixo também, sabe aquele momento de mover na igreja? Todos nós temos aquele momento de mover na igreja, né? Onde uma pessoa quer pôr a mão na outra, uma pessoa quer falar uma palavra para outra, eu também não deixo dessa forma. Por que não, pastor? A pessoa recebeu uma palavra de Deus e você não deixa falar. Mesmo que tenha recebido uma palavra de Deus, eu não deixo. Eu vou explicar para vocês. Porque assim, ó, aqui nesse versículo que eu acabo de ler, ele diz assim, ó, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se o Wesley, ele tem uma profecia para Lorena, só que nós estamos aqui no culto e ele tirou ela para o lado lá e está lá entregando a profecia para ela. Como nós vamos julgar isso? Como nós vamos julgar? Eu não sei o que ele falou. Eu não sei o que ele disse para ela. Eu não sei o que ele está falando para ela. Como eu ou você, um de vocês aqui, vão julgar o que foi falado? Se Paulo, ele tá ensinando aqui sobre o culto, a necessidade, ó, no título do meu aqui, eu não sei se está assim de vocês, a necessidade de ordem no culto. Ele está falando da necessidade da ordem no culto. E aí ele disse assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros, o que fazem? Ficam olhando, tipo, puxa, Deus é lindo, né? Falou. Sabe o que acontece, queridos? Eu tive na minha igreja, quando eu comecei a pastorear, tinha um rapaz lá, ele era um profeta, eu acho. E ele estava lá na igreja. Ele não era muito certo, mas ele estava lá. E ele tirou uma das membros da minha igreja, e ele estava sentado lá, porque no final do culto você não fica vendo tudo o que acontece. Não tem como 2 pessoas conversando e eu estar lá próximo, eu não faço isso. Não tem como. As pessoas são livres.
Então elas podem estar conversando. O problema é que ele estava sentado com uma moça e ele estava dando profecia para ela. Tudo bem até aí. Entre aspas. Só que ele estava dando umas profecias para ela que ele estava acertando. Ele estava falando certo. Então ele estava acertando. E sabe o que acontece? Ele era um viúva, a mulher dele tinha morrido. E essa moça era solteira. Então, ele estava acertando porque ele costumava acertar nas profecias dele. Ele costumava acertar. E depois do final da profecia, quando ele já estava convencendo ela sobre a espiritualidade dele, ele já estava quase, vou usar o termo que nós usamos rotineiramente, ele estava chavecando ela. Chavecando ela. Ela depois falou comigo, pastor, ele estava acertando tudo, pastor. Ele estava acertando tudo. Mas depois ele começou a... Sabe como é, né? Como nós vamos julgar isso? Em primeiro lugar, nós nem sabemos o que foi falado lá. Eu não sei o que foi falado. Só sei que ele tentou chavecar ela. Agora, deixa eu explicar algumas coisas. Queridos, pastor, se ele estava acertando, então era de Deus o negócio. Não necessariamente. Vocês já ouviram falar sobre espíritos familiares? O que são espíritos familiares? São demônios, espíritos malignos, que eles acompanham pessoas, ele acompanha a família. De repente tem espíritos familiares que acompanharam os meus avós, meus bisavós, e eles vêm tentando acompanhar a minha família, para saber como funcionam as coisas. Sabe como que é? Eu não estou dizendo que eu tenho demônio, que a minha família tem demônio, nem que você tem. Mas os demônios, eles sabem sobre você. Às vezes, um demônio, ele sabe mais sobre o pastor Aguinaldo do que a Márcia, ou vice-versa. Às vezes, um demônio sabe mais sobre mim do que a minha esposa sabe. Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes ele sabe. Então veja, esse homem, ele tinha mesmo sensibilidade e provavelmente uma chamada para ser profeta. Ele tinha muita sensibilidade, porque os profetas têm sensibilidade. Então, quando você está na dimensão espiritual, e eu vou entrar mais fundo nessa parte, quando você está na dimensão espiritual, você capta coisa do mundo espiritual. Só que no reino espiritual existe anjos, demônios. Existe o Espírito Santo, né? No mundo espiritual existe o bem e o mal. A minha irmã, por exemplo, calma aí que eu já volto nisso, mas a minha irmã, ela estava orando em línguas, e ela tem muita sensibilidade, mais do que eu. Então ela estava orando em línguas e ela começou a receber revelação de Deus. E ao mesmo tempo ela começou a receber algumas falas do diabo. Que inclusive, e ela acreditava que era Deus. Inclusive o diabo até deu um apelido para ela durante o processo. Ela falou, puxa, está tão lindo o meu relacionamento com o Espírito Santo, que agora até um apelido ele me deu. E ela tinha lá um apelido, o meu irmão me contou aquelas coisas. Eu falei, puxa, eu preciso fazer uma visita para minha irmã e conversar com ela. Então eu cheguei na casa dela e eu falei, conta para mim o que está acontecendo. Ela começou a contar, porque o Espírito Santo, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, que lindo, e ele até me deu um apelido. Eu falei, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou percebendo que nessa fala sua aí tem coisa do diabo e coisa de Deus. Mas como? Como que você entra no Espírito e agora você ouve Deus e você ouve o diabo? Eu vou te dar um exemplo, vocês conhecem a história. Jesus estava falando que ia para a cruz. E você lembra que Pedro tentou aconselhar Jesus? Não pode, vem aqui. Tirou ele assim, não, você não pode fazer isso. Isso não vai acontecer com você, Jesus. E Jesus disse o que para Pedro? Arreda-te, Satanás. Só que antes dele falar isso, no mesmo contexto, ele disse, quem os homens dizem que eu sou? Elias, o profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou incisivamente, tu és o Cristo. E Jesus disse, não foi carne, presta atenção, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito. O Espírito.
E ele ficou todo empolgado, agora eu estou cheio do Espírito, agora eu falei uma coisa poderosa. Então ele achava que ele podia falar qualquer coisa. E daqui a pouco ele estava tentando aconselhar Jesus. Não, Jesus, isso não vai acontecer com você. Jesus disse para ele, arreda-te, Satanás. Peraí, Jesus acabou de elogiar ele por estar cheio do Espírito. E agora, de repente, Jesus está expulsando o demônio dele. Como? Como isso? Como que acontece isso, gente? Você na dimensão espiritual, você fica sensível a ela. E lá, como eu disse, tem Deus e o diabo. Naquela dimensão tem Deus e o diabo. É por isso que nós precisamos conhecer isso aqui, ó. É por isso que nós precisamos entender isso aqui, ó. Não basta só andar nos dons, não basta ter só os dons. Porque, ó, deixa eu te falar uma coisa, até uma mula profetizou, até uma mula falou revelação com Balaão, até uma mula Deus usou. Então, assim, não precisa ser muito espiritual para ser usado por Deus, não. Não precisa ser muito espiritual. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu sei que eu estou ensinando e daqui a pouco eu quero começar a pregar, mas é que eu não consigo me segurar. Mas você vai aprender de qualquer forma e esse é o propósito. Então, queridos, então deixa eu voltar aqui o meu ponto. Aquele homem, de repente, estava acertando algumas coisas e pode ser que ele estava acertando dirigido por Deus, mas pode ser que eram espíritos familiares também. É por isso que nós temos que julgar a profecia. Temos que julgar a profecia. Porque, sabe, queridos, eu percebo algumas coisas, eu não sei se você já viu isso, mas eu percebo que pessoas se levantam para dar profecia para alguém e essa pessoa que está recebendo a profecia já começa a chorar e ela faz até um escândalo chorando e no final ela não ouviu nada da profecia. Não ouviu nada. Ela se emocionou, ela se empolgou porque Deus acaba de usar alguém para falar com ela e nós gostamos disso, todos nós, não é? Deus usa a irmã aqui para falar comigo, é gostoso isso. Mas se eu não ouvir o que ela tem para falar, não vale de nada. Por quê? A palavra que Deus fala através de alguém para mim vai produzir fé em mim. Mas se eu não escuto a palavra, como vai produzir? E outra coisa, como eu vou saber se é de Deus ou não que ela me falou? Como eu vou saber se Deus me falou aquilo ou não? Como eu vou julgar aquilo? Paulo disse aqui claramente para nós, não tem como fugir disso. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então eu trabalho na minha igreja dessa forma. Não pode dar profecia aqui. Assim não. Se você quiser, sabe como que eu faço? Ele sabe, o Wesley está comigo. Ele sabe. E Deus tem usado ele como palavra de conhecimento. Tanto eu ensino meus ministros também a fazer a mesma coisa. No final do culto, se Deus falou algo para você, você levanta a mão ou fala com o diácono, eles vão vir em nós e deixar você falar. Você vai lá na frente, nós vamos entregar o microfone na sua mão e você vai dar a profecia no nosso meio, na nossa frente. Só que eu também aviso, se tiver errado eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Entende? Porque eu não vou deixar bagunçar a minha igreja. Eu não quero ninguém dando profecia nos cantos. Eu não quero... Queridos, eu tenho percebido outras coisas também. Eles contaram, os jovens foram num culto de jovens lá, em outra igreja, não a nossa. E eles contaram para mim algumas coisas que, como eu treino mesmo os meus jovens, a minha igreja, eu treino todos eles. Deixa eu te contar isso. Eles estavam lá num culto de jovens que foi pancada, foi muito bom. Mas aí teve um momento lá do mover do Espírito. Eles contaram para mim que todo mundo saiu para dar profecia para todo mundo. E teve gente que levou 3, 4, 5 profecias. Levou para casa 3, 4, 5 profecias. Mas o meu grupo ficou de longe. Só observando e pensando assim, se o meu pastor estivesse aqui... Sabe, veja comigo vocês, sejam honestos. Vocês acham que é coerente? Vamos imaginar aqui. Agora vamos mover no Espírito. Aí sai todo mundo aqui, ó. Nós estamos um pequeno número, mas vamos imaginar que mesmo esse pequeno número, de repente sai todo mundo aqui dando profecia. Ninguém escuta nada, mas sai todo mundo dando profecia. Essa irmã se levanta, dá profecia para ela, mas daqui a pouco ela tem mais uma para Márcia, aí depois aquela irmã tem para essa. E todo mundo aqui sai. Imagina isso, porque foi o que aconteceu nesse culto. Ok? Todo mundo saiu dando profecia para todo mundo. E aí eu perguntei, mas estava certo? Não, algumas até estava certo, pastor.
outras excedeu. Eu fico pensando, que propósito há nisso? Eu não quero um culto assim. A necessidade de ordem no culto. Veja, vamos seguir de novo a ordem no culto. Ó, que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, ou se reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Isso sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação ao trem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Cale-se quem? O primeiro que estava falando. Por quê, queridos? Vamos notar isso aqui. Se porém vier revelação, vamos trazer isso na prática, tá bom? Se porém vier revelação ao trem que estiver ou que esteja assentado, cale-se o primeiro. Então o que está falando? Eu estou falando, ok? Eu estou falando. Mas agora vamos imaginar que eu não estou pregando, nós estamos só... Porque assim, ó, eles faziam cultos aqui na igreja primitiva, não só desse formato que a gente tem. Eles tinham culto dos crentes também, eles tinham culto para mover mesmo os dons. Eles tinham culto para um ter salmo, outro ter revelação, o outro ter doutrina. Então, tudo coisas mais curtas e mais rápidas, sabe? Então eles tinham cultos desse tipo, onde os crentes se reuniam para um edificar o outro, um abençoar o outro. Mas aí, como eles estavam excedendo no que eles estavam fazendo, Paulo começou a colocar uma ordem, entende? De como deveria ser. Paulo começou a ensinar como deveria ser. Então veja. Se porém vier a revelação ao trem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Esse irmão aqui, ele acaba de receber uma revelação. Esse irmão acaba de receber uma revelação. Só que esse irmão aqui que estava falando, o que está dizendo aqui? Agora você espera, fica quieto, e ele vai trazer a revelação. Por quê? Para que todos possam ouvir e ver e aprender. É isso que Paulo fala a seguir. Eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo, ouvir o que ele vai falar, entender o que ele vai falar, aprender com o que ele vai falar, julgar o que ele vai falar. Está todo mundo ligado. Agora não tem como naquele meio, naquela bagunça que vocês já devem ter visto também, vai. Vamos lá, vocês já viram também. No meio daquela bagunça, você não consegue aprender nada, você não consegue julgar nada, você não consegue entender nada, você não consegue aprender nada, e as pessoas choraram, mas não foram abençoadas de verdade. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Estão entendendo? Vamos continuar aqui. Eu vou ler de novo o 31. O 30. Se porém vier revelação ao trem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar. Olha só, pastor, contrariou o que você acabou de dizer. Porque aí diz que todos podereis profetizar. É verdade. E o que diz a seguir? O que diz a seguir? Como? Exatamente, que é o ponto que eu estou ensinando. E por que uns depois dos outros? Tipo assim, ontem nós fizemos isso, não foi? Algumas pessoas profetizaram aqui ontem, não foi, jovens? Vocês viram? Não é? Algumas pessoas profetizaram. E como nós fizemos ontem? Uns depois dos outros. Todo mundo ouviu direitinho. Todo mundo escutou o que a Adriana falou, o que a Lorena falou, quem mais falou? Também... Cadê o Patrick? Também falou. Então todo mundo ouviu, todo mundo julgou, todo mundo entendeu, todo mundo compreendeu, todo mundo... Sabe, foi edificante para nós. Agora imagina aquela bagunça onde... Vamos lá, gente, pode mover. Vai lá, todo mundo impondo as mãos. E esse fator também de impor as mãos é uma coisa muito séria e muito grave. De todo mundo impor as mãos em todo mundo também não deixo lá. De jeito nenhum. Menos ainda. Aí que eu não deixo mesmo. Eu vou explicar para vocês isso. Queridos, a imposição de mãos é uma coisa muito séria. Quando eu estou orando por alguém, eu estou impondo as mãos, eu estou transferindo algo que tem em mim.
Eu estou transferindo algo. Eu não sei como você recebe a imposição de mãos, mas sabe, queridos, pessoas têm andado na unção que eu tenho andado por receber imposição de mãos, e eu recebi imposição de mãos de pessoas e tenho andado na unção que essas pessoas estavam. A imposição de mãos é muito sério. Eu jamais vou me esquecer do ano de 2005, quando eu estava lá naquela escola, no Rema, e aquele profeta impôs as mãos sobre mim. Eu não estava acreditando naquele profeta, de fato. Eu já era muito pé atrás com esses negócios. Eu não estava gostando dele, mas... vamos lá, eu também não sou ignorante. Então ele chamou quem era tímido e eu fui lá na frente para ele orar por mim. Ele impôs as mãos sobre mim. E o meu corpo ficou com as mãos formigando, como formiga até hoje. Minhas pernas tremendo e minha barriga quente. Eu fiquei pensando... imagina, gente, você nunca sentiu isso. Nunca aconteceu isso com você. Eu fiquei assim, ele impôs as mãos sobre mim, eu estava com os olhos fechados. Eu comecei a viajar. A minha mente foi longe. A unção estava sobre mim. Eu estava alegre. As minhas pernas estavam tremendo. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Até então. A minha barriga estava quente. A minha mão formigou. Os dedinhos formigaram. Então eu fiquei encantado. E ele perguntou, o que aconteceu? Eu falei... se não tivesse acontecendo comigo, eu não ia acreditar. Então foi transferido algo para mim que, aliás, me acompanha até hoje. Entende? 2005 para 2017, quanto tempo tem aí? 12 anos? 13 anos? Então a imposição de mãos é séria. Só que tem o outro lado da imposição de mãos. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa promíscua. Bagunceira mesmo, vocês entendem, não é? E aí, tem pessoas que sempre querem receber imposição de mãos. E eu digo para vocês que transfere sempre algo. Se você receber a imposição de mãos de alguém assim, provavelmente vai transferir essa influência para você. Vai transferir essa influência para você. Porque quando você vai para receber a imposição de mãos, é como se você estivesse dizendo, manda aí que eu recebo. Pode mandar aí que eu estou recebendo. Então, aquilo que estiver naquela pessoa, aquela influência, aquela unção, aquela presença, pode ser uma presença boa ou não, ela vai ser transferida para você. Como você diz isso, pastor? Vamos lá, queridos, no livro dos antigos aqui, ó, no Velho Testamento, sabe o que eles fazem? Na verdade, o judeu faz isso ainda. Eles pegavam aquela propiciação, aquele animal, vamos imaginar ali um bode, uma ovelha, que eles fazem, né? Eles pegam o animal... como? Cordeiro, isso, cordeiro. Eles pegam o cordeiro e a pessoa que vem oferecer traz um cordeiro perfeito, traz para o sacerdote. E aí o que eles fazem? Essa pessoa que trouxe, ela coloca a mão dela na cabeça do cordeiro e ela transfere os pecados dela para o animal. O animal não tem pecado. Mas ele acaba de receber os pecados dessa pessoa. E depois eles vão sacrificar esse cordeiro. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Transferência. Imposição de mãos. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Imposição de mãos transfere algo. Está entendendo essa? Então eles colocavam a mão na cabeça do cordeiro e transferiam os pecados. Eu não disse unção, eu disse pecados. Pecados. É sério ou não é? Então eles transferiam. E aí o cordeiro ficava cheio de pecado. O pecado daquela pessoa. Queridos, eu disse para vocês que eu recebi imposição de mãos e a unção tem operado em mim. Também disse que pecados são transferidos. Então, vale colocar sua cabeça debaixo de qualquer mão? De jeito nenhum. Porque aquela influência pega em você. Vocês entendem o que eu estou falando? Aquela influência vai pegar em você. Então, eu não deixo lá na igreja, pastor, eu não deixo, eu levo a sério isso. Eu não deixo ninguém lá sair impondo as mãos. Não, irmão, não. Vem cá, não pode fazer isso aqui não. Mas pastor, na igreja, não quero saber da outra igreja. Aqui não pode. Aqui eu não vou deixar. Porque eu levo a sério, queridos. Agora, eu também, só que lá na igreja, eu chamo alguns jovens, adolescentes, eu chamo alguns adultos
que eu reconheço a unção na vida deles e eu pego essas pessoas e eu faço eles liberar a unção na vida de outros. Eu faço isso lá. Porque assim, eu ensino lá o jeito errado para não fazer e o jeito certo também. Lá na igreja nós temos muitas operações. Esse rapaz aqui, Wesley, está lá com a gente na igreja. E ele opera na palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, eu estava falando para os jovens aqui ontem. Palavra de conhecimento é quando você fica sabendo, Deus te dá saber coisas em relação à vida das pessoas, em relação ao passado ou ao presente. Ok? E Deus tem várias formas, diversas, eu estava ensinando isso para ele no carro. Deus tem diversas formas de falar isso para você. E a forma que Deus tem usado primariamente ele sente, por exemplo, a dor das pessoas. Alguém está no culto e isso acontece direto. Alguém está no culto vamos imaginar aqui, com uma dor na perna direita, no joelho direito. E ele começa a sentir a mesma dor no joelho direito. Ele começa a sentir a mesma coisa. Então ele já sabe que aquilo não é dele, ele não chegou na igreja assim, ele não estava dessa forma, e isso começa durante o mover, não é? Durante o mover do Espírito, ele começa a sentir aquilo. E aí o que acontece? Ele vem e fala para mim. A gente trabalha muito organizado lá. Eu ensino eles isso. Então ele vem e fala para mim, ele levanta a mão ou ele vem no canto e eu já sei, ele quer falar alguma coisa. E ele vem e diz para mim, pastor, tem alguém aqui com uma dor no joelho direito e tal. E eu pergunto, alguém está com uma dor aqui? E aí as pessoas se levantam e vêm. E sabe, eu oro pelas pessoas, a dor sai dele e sai da pessoa na hora. Tem acontecido muito isso. Ontem aconteceu aqui. Está prestes a acontecer de novo. Coisas assim. Por quê? Qual que é a ideia? Queridos, você sabia que o plano de Deus não é que somente os pastores ou pregadores sejam usados por Deus? Eu não tenho esse dom que ele tem. Mas imagina que eu não sou esse tipo de pastor que dá essa oportunidade. Imagina. Eu ia estar ali pregando, ensinando e sendo abençoando a igreja com o dom que eu tenho. Mas Deus tem outros dons que eu não tenho, que tem na vida dele ou de outros na igreja lá que fazem a mesma coisa. E eu não estou tirando proveito. Por quê? Porque eu não tenho entendimento disso. Então não vale não ter entendimento. Eu tenho que aprender, eu sou o pastor. Vocês entendem? Eu tenho que tirar proveito da igreja. Ontem eu peguei aqui a igreja, os jovens aqui, que é a igreja de qualquer forma, para eles profetizarem aqui. Eu dei uma chance para eles profetizar. E aí nós tivemos isso que eu falei para vocês. E eu ensino isso o tempo todo e eu vou ensinar isso pelo Brasil inteiro. Até que as igrejas aprendam. Agora, eu não aceito a bagunça. Eu não aceito que... por isso que eu disse para vocês, ó queridos, senão vocês vão ficar pensando que eu sou bem quadrado, bem fechado. Não, eu não sou assim não. Eu gosto do dom, eu gosto dos dons. Eu gosto do mover do Espírito, eu sou apaixonado pelo mover do Espírito, pulsa no meu sangue. Eu gosto daqueles momentos onde a unção vem sobre mim e agora eu vou começar a transferir a unção para as pessoas. Eu sei que muita gente não leva a sério, mas se eles levarem a sério, eles vão carregar a unção que eu estou carregando. Eles vão levar, tem pessoas na minha igreja que eles estão operando. O pastor Ricardo é o pastor dos jovens lá na minha igreja, pastor dos jovens. E ele tem operado idêntico a mim. A mesma unção. E ele é engraçado que ele prega até igual. Não é assim? Eu mando as mensagens para muita gente. Eu mandei para muitas pessoas de fora, até de Portugal. E essas pessoas me disseram assim, esse rapaz aí da sua igreja, ele prega igual você. Isso porque ela não viu ele pessoalmente. Operando na unção. Do mesmo jeito. O jeito que você me vê operando. Por quê? Porque pega também a influência. Então, queridos, vamos voltar aqui. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Temos que ter a oportunidade para as pessoas falar e temos que dar oportunidade também para julgar. Temos que fazer isso. Entende? Temos que fazer. É por isso que temos que ser organizados. Se colocarmos ordem nos nossos cultos, nós vamos ser mais abençoados. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um casal na minha igreja de diáconos. Eles não eram da igreja. Na verdade, ela já era crente, a mulher, mas ele não era. E ela não era da minha igreja. Eu estou gravando, por isso que eu estou com isso aqui. Então, ela foi para o monte. E não tem problema nenhum ir no monte, tá bom? Mas ela foi para o monte com as pessoas. E uma suposta profeta deu uma profecia para ela.
de que o marido dela, que não era crente, estava traindo ela. Deu uma profecia para ela que ele estava traindo ela. Então ela chegou em casa, porque Deus acabou de falar para ela que, Deus revelou para ela que o marido está traindo. Então ela chegou em casa e agora ela queria saber do marido quem era. Eu quero saber quem é. E ele, quem é o quê? Quem é ela? Ela quem? Você está me traindo, Deus falou. Deus falou. Agora foi Deus que falou. Então ficou aquela, imagina aquela briga dentro de casa. E o marido batendo o pé, dizendo, eu não tenho o que falar. Não, mas você está me traindo. Deus não mente, Deus me falou lá no monte. Você está me traindo. Me fala, eu quero que me fale. Então imagina, quase destruiu um casamento. Uma profecia. Aí aconteceu que os líderes, eles foram até a casa deles e eles disseram, olha, não acredite naquilo, não acredite naquela profecia, porque aquela mulher ela já deu para um outro casal que estava se separando também. E agora estava quase separando vocês. Então imagina com coisas como essa. Imagina o Patrick, já pensou nisso? Já pensou nisso? Primeiro que, vamos imaginar, queridos, que eu ou alguém da minha igreja tem uma profecia sobre alguém que supostamente esteja traindo. O que eu ensino lá? Eu vou dizer para vocês. Como que você age nesse caso? Primeiro, essa pessoa que tiver a profecia, que se não for eu mesmo, essa pessoa tem que vir para mim, como pastor, como líder, e falar comigo. Vamos imaginar que você tem uma profecia, tá? Sobre alguém aqui que está traindo alguém, tá? Você deve vir no seu pastor, na sua pastora, e falar com ela, olha, eu percebo, não sei se é ou não é, você tem que ter cuidado também. Que fulano de tal ou a fulana de tal, está acontecendo isso. Aí a Márcia, como líder espiritual, ela vai falar assim, vamos chamar essa pessoa. Chama a pessoa e aí vocês vão cogitar, né? Olha, veja bem, não está acontecendo nada, porque, ó, eu tive essa impressão aqui. Eu tive essa impressão. E ela, como líder, ela vai dar uma pressionada também, né? Vai que, né? E normalmente essa pessoa vai entregar o jogo. Deus acabou de falar, não é? Essa pessoa vai entregar o jogo. Não é verdade? Você dá uma pressionadinha ali, ó, veja bem, porque já basta o erro, cometer 2 erros, não dá. Então a pessoa fica meio constrangida, ela fala, Deus me revelou, é verdade, tô errando, me ajuda, pelo amor de Deus e tal. Aquela história toda que você já conhece. Aí a Márcia, junto com ela e a pessoa, agora eles vão ter que chegar no cônjuge, né? Vão ter que chegar no cônjuge. Você entende que a igreja não precisa saber, né? Porque as pessoas têm que ter oportunidade para se arrepender também. Oportunidade para consertar o erro também, né? Porque nós chamamos coisa de erro grave e erro não grave. Para nós, mas para Deus pecado é pecado. Entende? Pecado é pecado. O pecado da mentira, o pecado do adultério é pecado para Deus. O pecado da preocupação e do adultério é pecado para Deus. Da mesma forma. Entende? Nós falamos, oh meu Deus, pecado. Mas para Deus é tudo pecado do mesmo jeito. É tudo pecado. Está tudo no mesmo saco. E nós temos que tratar. Porque nós perdoamos rapidamente. Ah, mentiu sobre mim? Tudo bem, irmão, eu te perdoo. Traiu, não. Vocês entendem o que eu estou pregando? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vocês já ouviram isso, esse versículo? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então vamos imaginar aqui que a Márcia... Não, vou usar a Márcia agora não. Agora eu vou usar aqui. Esqueci seu nome. Como posso esquecer o seu nome? Leila. Vamos imaginar que ela tem aqui uma profecia e bem agora ela tem uma profecia enquanto eu estou pregando. Bem agora. E é Deus que está falando. Deus. É porque você falou o seu nome verdadeiro e eu baguncei tudo. Você achava que era Cidiane mesmo? É Cidiane também. É Cidiane. Mas bagunçou tudo, eu não sei mais. Então vamos imaginar aqui que ela tem uma profecia bem agora e é Deus mesmo e ela está movida com esse dom, com essa palavra. O que ela faz, queridos? Ela se levanta ali e fala enquanto eu estou pregando? Não. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
Eu vou entrar nessa parte aqui que ela é muito interessante. E ela é profunda. Deus me falou isso ano passado. Porque eu mexo muito nesse assunto de dons, eu estudo muito sobre isso, eu ouço sobre isso, eu gosto disso. Então eu sempre aprendo. Quando você se dedica em algo, você automaticamente você pega mais. Você aprende mais, você cresce mais naquilo. É normal isso, não é? É normal. Então eu cresço muito nessa parte de unção e nessa parte. Eu cresço muito. Então a Leila tem lá. Só que o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Ela tem que esperar eu terminar de falar. Quando eu terminar, ela pode levantar a mão e dizer: eu tenho uma palavra. Pastor, mas eu vou perder a palavra. Não vai perder, meu querido. Para com isso. Fica tranquilo, segura aí que daqui a pouco você fala. Não tem que atrapalhar o culto de ninguém. E não tem dois Espíritos Santos. Se eu estou falando, ela se levanta lá e aí começa a profetizar. Peraí, está bagunçando o nosso culto. Não pode fazer isso. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que esperar e a gente terminar. Mas veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam, vocês já notaram que às vezes acontece de duas pessoas no mesmo lugar ter a mesma revelação? Já perceberam isso? Essa irmã tem uma revelação, ela foi muito abençoada ontem aqui com a gente. Essa irmã, a Laodiceia, não é assim? Tem uma revelação e... Como que é o seu nome mesmo? Como? William. Já falou 3 vezes para mim, né? Mas eu pego. O William tem a mesma revelação que a Laodiceia, a mesma coisa. Eu pergunto para vocês, por que Deus faz isso? Eles têm a mesma coisa. Por que não um só? Eu vou explicar 2 coisas aqui. E as 2 são verdadeiras. Primeiro, é importante para testificação, né? Mas essa não é a única verdade. É que é assim, ó, eu falei para vocês aqui no começo sobre pessoas sensíveis. Pessoas sensíveis, e aí você chega numa sensibilidade e num amadurecimento nessa área que você fica craque. Então o que acontece? Não necessariamente Deus falou para ele e para ela. Então o que aconteceu? Eles perceberam dentro da dimensão espiritual. Porque quando você é sensível, não necessariamente tudo Deus está te falando, você está captando de lá. É como se você tivesse uma antena ligada e você capta da dimensão espiritual. Então, de repente, Deus falou para ela e não falou para ele. Só falou para ela entregar uma mensagem. Só que como ele sabe da mesma coisa, se Deus não falou para ele? Porque ele é um homem espiritual sensível dentro da dimensão espiritual, então ele capta coisa do mundo espiritual. Vocês entendem? Porque, queridos, o mundo espiritual é diferente do nosso. Nós temos uma mente que nos limita muito. A nossa mente nos limita. No reino espiritual não é assim. Porque nós esperamos Deus falar conosco ouvindo no nosso ouvido. E Deus não fala dessa maneira natural. É por isso que nós temos dificuldade de ouvir Deus. Por quê? Porque nós estamos esperando ouvir Deus com o nosso ouvido natural. E nós não ouvimos Deus com o nosso ouvido natural. Nós ouvimos Deus percebendo no mundo espiritual. É diferente. Nós percebemos Deus falando conosco. Vocês entenderam o que eu falei? É como um pensamento. Como que é um pensamento? Um pensamento não é uma fala. Um pensamento não é algo que foi falado, é um pensamento. Então quando Deus fala conosco, é algo como o pensamento. Vocês estão entendendo? É algo como se você tivesse pensado, é parecido com um pensamento. Você capta no mundo espiritual. Você pega da dimensão espiritual. Você já ouviu os ministros falarem? Porque normalmente é os ministros que fazem isso. Eu percebo algo no meu espírito. Como que você percebe algo no seu espírito? Captei do mundo espiritual. Eu tive uma impressão sobre isso. E isso é a fala de Deus. Por quê? Porque Deus fala conosco de maneira espiritual, não com voz audível, como nós costumamos ouvir. Deus fala conosco no interior. Então, você não tenta ouvir Deus aqui. Puxa vida, eles falam que ouve Deus, eu nunca escuto Deus. Mas você não vai escutar. Eu nunca escuto Deus, que nem essa pessoa fala que escutou Deus. Você não vai escutar Deus.
Você vai perceber aqui, ó. É assim que você ouve Deus. Eu percebo algo no meu espírito agora. Entende? Você percebe algo. Você capta da dimensão espiritual. Então assim, não necessariamente Deus falou com duas pessoas, mas eu percebi. Kenneth Hagin diz nos livros dele, e aliás, a maior parte de tudo que eu aprendi foi com Kenneth Hagin, desde 1994, eu aprendi muita coisa com ele, a maior parte. E ele disse assim que, às vezes ele estava em cultos, sentado e o ministro pregando, e Deus falava algo, ou ele percebia algo no espírito. E ele falava, Senhor, se o Senhor quiser que eu fale isso, você vai precisar dizer ao pregador. E outras vezes ele disse assim, Senhor, põe na boca dele o que eu tenho que falar, porque eu não vou atrapalhar o culto. E ele conta que muitas vezes o pregador acabava falando, ou às vezes o pregador até falava, irmão, você tem uma palavra? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trabalhar dessa forma. Nós, Márcia, precisamos trabalhar assim. Nós precisamos dar a oportunidade das pessoas falar algo. E nós vamos corrigir, nós estamos ali para corrigir. Hoje eu vou dar, agora mesmo, eu vou dar uma oportunidade para vocês falarem algo e nós vamos corrigir. Não tenham medo, que vai valer errar aqui também, tá bom? Nós vamos operar nos dons agora. Eu quero que os músicos comecem a tocar. Há uma unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção